Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe seu dia. Mais uma semana se iniciando. Que Deus venha abençoar a sua semana, abençoar o seu trabalho, a sua família, em nome de Jesus. E eu peço a você que deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações, deixe seu pedido de oração nos comentários. E fique comigo aqui todos os dias e você será abençoado. E hoje o nosso tema é viver no Espírito. Nossa leitura está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo do 1 ao 8. E a palavra do Senhor fala assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Espírito Santo aplique essa palavra em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amados, aqui a palavra do Senhor fala, o apóstolo Paulo falando, que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E ele fala também das inclinações da carne, né? Porque o Senhor Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, né? Ele veio em figura humana, né? Veio semelhante de carne pecaminosa, né? Porque o Filho, em semelhança de carne pecaminosa, no que diz respeito ao pecado, foi ele, Jesus veio e ele levou sobre si os nossos pecados. E assim Deus condenou o pecado na carne, e a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, tudo se fez novo. É para nós viver no Espírito e não na carne, porque os que vivem na carne se inclinam para a morte, né? Pecam, ficam cometendo pecado. Mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, né? E viver no Espírito agrada a Deus, mas viver na carne, isso não agrada a Deus. E viver no Espírito, nós temos que buscar a presença do Senhor todos os dias, nos alimentarmos da sua palavra, jejuar, orar, vigiar, né? Vigiar nossa carne, vigiar nossa vida. Aqui em Gálatas 5, versículo 24 e 25, a palavra fala assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, né? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, né? Aqui a palavra do Senhor fala que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. É assim que nós temos que fazer, crucificar a nossa carne, as nossas paixões, os nossos desejos, né? E viver no Espírito. Viver no Espírito, que agrada a Deus. Viver no Espírito. Tudo que é bom, tudo que é amável, né?
tudo que agrada a Deus e não viver nas inclinações da carne que leva para a morte. As inclinações da carne é o pecado. Mas se você viver no Espírito, se alimentar da palavra do Senhor, ficar cheio do Espírito Santo e praticar a sua palavra, isso agrada a Deus. Isso é nós vivermos uma nova criatura, viver cheio do Espírito Santo, né? Viver no Espírito. Fica essa palavra ao seu coração. Permito orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada por mais um dia na sua presença. Que o Senhor venha estar conosco, guiando os nossos passos, nos protegendo a nossa família, a nossa casa, em nome de Jesus. Que o Senhor venha curar toda doença, enfermidade em nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos libertar de tudo aquilo que não é do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha trazer a restauração da saúde, que o Senhor venha trazer a restauração dos casamentos, em nome de Jesus. Amém. Tome posse, amado. Deus abençoe o seu dia. Até mais.